Fala, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que tem a ver com essa palavra aqui de apenas 4 letrinhas, foco. E essa pequena palavra, eu tenho plena certeza que é um dos grandes problemas da humanidade. Seja você uma pessoa física no seu dia a dia, ou seja você um empreendedor ou um empresário de sucesso. E esse tema, ele tem a ver com um conceito chamado de menos é mais. Há uns dias atrás, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre menos é mais e gerou um pouco de polêmica, porque nessa fala eu afirmei que quanto menos clientes você tiver, maior vai ser a sua rentabilidade. E isso foge um pouquinho do nosso dia a dia de negociador, de empresário e de empreendedor, porque nós entendemos dentro dessa velha economia que infelizmente algumas empresas ainda vivem, ele diz o seguinte: quanto mais clientes eu tiver, maior é a minha quantidade de venda financeira. Então nós vamos explanar um pouquinho sobre isso, mas da onde surgiu esse conceito? Esse conceito vem da lei de Pareto. Pareto diz o seguinte: dentre 80% dos seus resultados, eles são alcançados através do foco de 20% das ações. Então, quando você foca em 20% das tarefas que você deve fazer no seu dia a dia, que é o mais importante, você tem 80% dos resultados. E às vezes nós fazemos ao contrário, mais é menos. 80% das nossas ações, que dentre essas ações e tarefas estão ações que são desperdício de tempo, nós temos apenas 20% dos resultados. Há uns 3 anos atrás, nós criamos um mantra aqui na Targo. E esse mantra vinha bem de encontro com esse conceito de menos é mais. Porque nós entendemos que quanto mais a gente foca em determinadas situações ou tarefas, nós expandimos para 80% dos nossos resultados excepcionais. E é sobre isso que nós vamos aprofundar hoje. E eu vou utilizar o momento atual que nós temos da nossa economia. Quando o mercado estava bastante favorável para os grandes empreendedores, vamos dizer assim, a economia estava turbinada, o que o empresário pensava? Ele se levantava todos os dias para crescer. Na realidade, esse é um dos grandes motivadores do empresário: gerar riqueza e crescimento para a sua organização. E eu questionava alguns empresários naquela época, que hoje tem 20, 25 lojas, por que ele expandia, tanto as suas operações, ao invés de focar em diferenciais que pudesse gerar valor agregado para o cliente. E eles me respondiam o seguinte: Oshiro, no meu segmento é importante que eu esteja próximo ao meu cliente. Eu tenho que dar comodidade de locomoção, eu tenho que estar próximo ao trabalho dele, eu tenho que estar próximo aonde ele mora, porque eu estando próximo, ele vai consumir com a gente, até porque a concorrência também está muito próximo dele. Então o paradigma qual era? Quanto mais lojas eu tiver, maior é a minha venda. E o que aconteceu hoje com a diminuição do consumo na nossa economia? Esses empresários, eles têm uma grande estrutura, têm várias lojas espalhadas pela cidade e o consumo caiu. Ficou apenas o quê? Ficou a estrutura, ficaram os custos fixos inerentes à folha de pagamento, a aluguéis, enfim, a estrutura para você rodar um excelente negócio. E é nesse conceito que eu gostaria de tocar aí na sua mente para que você possa refletir. Nessa época eu perguntava: não é mais interessante você criar diferenciais para o seu cliente, tratar ele como único, de forma que ele não troque você por nenhum outro concorrente? Mas Oshiro, se eu não estiver próximo, mas nós não somos capazes de atravessar a cidade todinha para ir naquele restaurante ou naquela loja que nós temos lealdade? E aí eu dou um exemplo. Quantos restaurantes estão abrindo hoje em Manaus? Vamos supor que você tem um restaurante da sua preferência e abriu um outro restaurante, e é normal a gente ir visitar novos lugares, novas oportunidades que estão aparecendo dentro da nossa cidade. E aí nós vamos nesse novo restaurante, e aí após consumir a refeição, você olha para a sua família e fala: olha,
a gente deveria ter continuado com aquele nosso restaurante, que é a nossa preferência. Porque lá a qualidade sempre é boa, o atendimento é excepcional, nós somos tratados pelo nome lá, nós já temos a nossa mesa reservada e aí você acaba desistindo dessa nova oportunidade. Então nós somos capazes de atravessar uma cidade todinha quando o meu fornecedor, ou a minha loja de preferência, ou o meu restaurante de preferência, ele tem grandes diferenciais. Partindo desse princípio, ao invés de eu ter 20 lojas, eu posso ter apenas 10 lojas. E quanto mais diferenciais, quanto mais atenção eu der para o meu cliente, esse cliente é capaz de atravessar toda uma cidade para vir consumir com você. Então, você vai ter provavelmente o mesmo faturamento, com uma estrutura menor, e nesse caso a rentabilidade aumenta. Então, menos lojas, rentabilidade maior. Mais foco no seu cliente e menores custos. Então, é desse princípio que nós falamos sobre o conceito de menos é mais. Quanto menos atividades e menos custos nós tivermos, maior é a possibilidade de criarmos diferenciais para o meu público-alvo. E outro detalhe, quanto mais a gente abre o nosso público-alvo, quanto mais a gente está em mercados que tem mais consumidores, é claro, mais eu tenho concorrentes. E se eu tenho cada vez mais concorrentes, a gente começa a entrar na guerra de preço, até porque se eu não tiver diferenciais, eu entro na guerra de preço. Quanto mais diferenciais eu tenho, e esses diferenciais, eles advêm de quem? De quê? Quanto mais foco eu tenho no meu público-alvo, quanto mais eu conheço e dou atenção para ele, mais eu começo a criar produtos e serviços customizados. Esse é o conceito de menos é mais, que dentro dessa nova economia de escassez, para quem tem poucas unidades, para quem tem pouca estrutura, consegue ter uma sobrevivência nesse momento mais sustentável. E a grande maioria das empresas que tem uma grande quantidade de lojas estão fechando nesse momento, até porque o custo fixo provavelmente não é coberto pelas vendas, aonde a economia encolheu. Ok? Pense nisso, esse é o conceito do menos é mais, que é o conceito aonde nós focamos com mira de laser o nosso público, damos atenção cada vez mais para esse público, cada vez mais ouvimos ele e aí através disso nós conseguimos aumentar a nossa margem, até porque o meu cliente não vai trocar a mim em relação a outros concorrentes. Essa é a nossa dica de hoje dentro aqui dos vídeos do CEO Coaching. Até a próxima!